aqui é o Fabrício Carraro da Alura e hoje eu tô especialmente gravando aqui de Barcelona, na Espanha, na nossa websérie Hipsters Carreira no Exterior, que a gente sempre vai bater um papo com pessoas que moram em diversos continentes do mundo, né? Nas Américas, na Europa, na Ásia, na África e na Oceania, pra gente saber como que funcionam certos aspectos da vida e da carreira no exterior. E o tema hoje vai ser qual que é a stack de programação mais usada no país da pessoa com o qual a gente está batendo papo, né? Então, naquele país se usa muito React, se usa muito Java, será que é uma coisa muito internacional ou que muda de país para país? Então, sem mais delongas, já vamos diretamente para a primeira pessoa aqui, diretamente das Américas. Essa coisa de qual é o tech stack mais comum, ele é muito variável, porque dependendo do ambiente que você vai estar, né, os stacks eles vão aparecer e desaparecer, né? Essa coisa de se preocupar com qual é o stack que as empresas estão usando é muito mais importante na hora que você está procurando vagas específicas. A escolha do stack hoje é muito mais uma escolha de com que é que você quer trabalhar, né? Qual é o tipo de aplicação que você quer construir e em qual ambiente você vai estar. Todos os stacks, né, eles estão disponíveis aí no mundo, né? Tem tanta gente aí que ainda está aprendendo e trabalhando em COBOL hoje, né? Então, praticamente nenhuma dessas tecnologias morre, né? Elas continuam vivas aí por anos e anos. Então, esses stacks, eles são todos ativos, né? Tá todo mundo segue programando em PHP, né? Em Python, em Java, em C#, né? Lá no .NET, em Ruby, o pessoal continua trabalhando com JavaScript. Então, a gente tem uma infinidade de opções de stack para trabalhar e essa decisão do stack eu acho que é muito mais de eu quero trabalhar em uma empresa ou em um mercado ou em um lugar específico, né, do que o melhor stack que a gente vai escolher, né? É tudo muito variável e nas grandes empresas hoje, muitas vezes você não vai ter um stack só, né? Porque esse é o ambiente, né? É um ambiente diverso, onde a gente tem várias ferramentas diferentes, precisa trabalhar com aplicações em níveis diferentes e que tem requisitos diferentes, né? E você precisa considerar aí para qual é o tipo de aplicação que eu quero trabalhar, né? Qual é o tipo de serviço que eu quero prover, né? O que é que eu quero fazer com a minha carreira, né? Infelizmente não tem aquele que todo mundo vai escolher, né? O ambiente ele é muito diverso, a gente tem várias opções aí do que é que a gente pode fazer. Qual que é a linguagem de programação mais procurada no Canadá? A coisa mais comum é front-end hoje em dia. Então é React, JavaScript, TypeScript. Eu acho que poucos projetos estão começando sem ser com TypeScript hoje em dia. Então eu diria React e TypeScript. Mas eu sou de back-end. Qual que é outra linguagem? Ruby, né? Ruby on Rails e Ruby no geral. E Python, né? Mas eu não escolheria isso. Eu acho que você consegue achar vagas de todos os perfis aqui no Canadá, mas eu diria que os mais procurados para front-end é React e TypeScript, com o back-end sendo Ruby ou Python. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e fui acompanhando isso por algum tempo para trazer aqui com alguma base mais sólida para chegar nessa resposta para você. E o que eu percebi foi o seguinte: a linguagem que normalmente tem mais vagas, aí eu vou usar isso como mais utilizada. Aí tem em primeiro lugar Java, em segundo lugar JavaScript, e aqui se mistura um pouco o cenário, porque a gente tem JavaScript Node, JavaScript Front-end com algum framework ou não, e TypeScript tudo aqui no meio. Em terceiro lugar, Python, e aqui misturado um pouco Python como back-end normal e Python de ciência de dados. Em quarto lugar, a gente tem .NET, C#, e aí varia a versão dele, tanto tem bastante coisa de .NET Core, que são as versões mais recentes, mas de vez em quando aparece alguma coisa que é trabalhar com legado, que é o antigo ASP.NET. Então tem bastante coisa misturada aí, mas está em quarto lugar. E em quinto lugar, que também eventualmente aparece bastante por aqui, é PHP. Então essas são as top 5 linguagens que eu mais vejo vagas aqui em Portugal. Só que, além de trazer isso, eu quis deixar aqui uma dica final para você, que é a seguinte: se você tá com essa vontade, se você tem esse sonho, essa sua determinação de vir morar aqui em Portugal, a minha dica para você é: vai além do LinkedIn. Por quê? Anunciar a vaga no LinkedIn custa dinheiro para as empresas. Então, nem sempre as vagas estão anunciadas ali como vaga no LinkedIn.
Então vale a pena você se conectar com recrutadores, ficar de olho ali na timeline deles, porque eles publicam oportunidades. E quando você encontrar uma empresa daqui de Portugal que está trazendo, né, que está importando profissionais, dá uma olhada no site da própria empresa. Normalmente eles têm lá um trabalho conosco ou alguma coisa de carreiras. Então vai além das vagas do LinkedIn, que você vai conseguir achar alguma coisa muito legal. Bom, falando um pouco sobre as tecnologias que se utilizam aqui na Espanha, eu vou começar falando sobre as tecnologias que eu utilizo na minha área, que é o mobile. Então, basicamente, eu utilizo React Native, Expo e TypeScript como tecnologias principais, né? E todas as tecnologias do ecossistema. Quando eu estava no Brasil e buscava vagas aqui para a Espanha sobre React Native, eu não via tantas. Então, eu não sei se foi porque eu vi há 3 anos atrás, basicamente, ou se era porque eu não tinha mudado a minha localização ainda no LinkedIn. Mas desde o momento que eu comecei a viver aqui, que eu mudei minha localização, eu comecei a ver muitas vagas e também receber muitas ofertas. Basicamente, o que eu vejo mais em relação ao React Native é que eles pedem de experiência que você tenha pelo menos 3 anos. Então, de requisitos básicos, eu acredito que seja isso, que você tenha experiência publicando em lojas também, provavelmente vão querer ver projetos pessoais. Eu vejo de Flutter também, mas as de Flutter que eu vejo geralmente são para vagas de freelance. Sobre a parte de front-end, eles utilizam bastante React aqui. Eu vi algumas de Angular também, então acho que tem mercado para os 2 frameworks. E em relação ao back-end, acredito que é o que mais tem diferença em relação ao Brasil, das empresas que eu trabalhei, porque no Brasil as empresas utilizavam bastante Node, algumas .NET, e aqui basicamente utilizam muito .NET ou Java. E algumas C# também. Então assim, foi a maior diferença que eu vi em relação ao Brasil aqui, foi o back-end, que eles podem utilizar ou versões mais antigas ou tecnologias um pouco mais diferentes. Quais linguagens de programação, quais plataformas, áreas eu vejo mais vaga, mais oportunidade aqui em Londres, aqui no Reino Unido? Bom, eu sempre respondo essa pergunta dizendo que é muito parecido com o mercado do Brasil. Então, por exemplo, aqui tem diversas vagas e oportunidades para back-end, front-end, mobile, a galera de dados, blockchain, machine learning, big data, enfim. Tudo que tem no Brasil também tem aqui. Eu sinto que é muito parecido o mercado. Agora, eu vou resumir um pouquinho para back-end, front-end e mobile, que é as áreas que a maioria das pessoas costumam trabalhar. Back-end, eu vejo muito para Java, C# e Node. Essas 3 são as principais. Mas eu também vejo um pouquinho ali de Python entrando, um pouquinho de Go, eu vejo bastante Go aqui. Então, eu, assim, pelas minhas experiências, essas são as linguagens que eu mais vejo para back-end. Para front-end, disparado React e Angular. Então, claro, tem HTML, CSS, JavaScript, mas disparado React e Angular são os que, assim, são os frameworks para front-end que mais, assim, eu vejo no mercado. Para mobile, eu vejo poucas vagas, por exemplo, para Flutter, para híbrido. Eu vejo muita pouca vaga para React Native, essas ferramentas. Eu vejo muito mais para nativos, ou seja, para iOS eu vejo muita vaga para Swift. E para Android eu vejo muita vaga para Kotlin. Então para mobile tem Kotlin e Swift. Bom, lembrando também que para área de dados, assim, 95% para quem trabalha na área de dados aqui é Python ou Scala. Então Scala e Python estão muito assim, bem alta mesmo. Agora, se você quer uma linguagem um pouquinho diferente do comum e que tem bastante vaga, como eu já disse, é a linguagem Go. Eu tô vendo crescer bastante aqui, muita empresa é 100% em Go. Então, eu acho que é uma linguagem que a gente pode olhar com carinho. Quais são as tecnologias e linguagens de programação mais buscadas aqui na Alemanha? Das áreas, a área de dados e a área de DevOps. Mas isso com base na minha experiência nas empresas que eu passei. Mas, olhando na pesquisa do Honeypot, dos salários na Alemanha do ano passado, a gente pode ver que das tech stacks que estão em mais demanda aqui na Alemanha, em primeiro lugar está o JavaScript com 22%, e logo em seguida a gente tem empatado o TypeScript e o Python. Logo em seguida a gente tem Node.js, 12% com Java, e a gente tem 14% usando Docker
e 15% React.js. Acabei fugindo um pouco aqui da ordem, mas a gente pode ver que das tech stacks mais buscadas, a maior parte delas envolvem front-end, e aí a gente tem Java e Python entre essas. Então é uma tech stack bem coringa. Aqui em Berlim eu diria que você encontra todo tipo de startup, de empresa grande, pequena. Então é uma riqueza muito grande quando se fala de tech stack. Uma coisa que eu acho super interessante de mencionar é que não só para desenvolvimento, mas também outras tecnologias, como Salesforce. Tem um pouco de programação ali, mas é um profissional que é um tipo de profissional que é bastante valorizado por aqui. Profissionais de produto também, então fica aí a dica. Na Suécia tem um crescimento muito grande de React, né? Para front-end, por exemplo, a gente tem muito React, eu já vi bastante React por lá, React Native também. Tá tendo muito crescimento de desenvolvedores mobile lá também, com principalmente iPhone, né? iOS e tal, porque tem um grande mercado para isso. Mas de linguagens de back-end, assim, eu diria que Java, Go e C++, né? C++ é muito famoso lá, principalmente por causa que o mercado, né? As empresas da Suécia, a Suécia é muito conhecida por empresas de jogos, de música e tudo mais, então essas empresas usam muito C++, ou então usam linguagens de mais baixo nível para poder fazer alguma coisa. Python também é bastante comum, principalmente na área de dados, mas se você está entrando assim numa startup, ou então até uma empresa até consolidada, você consegue assim achar bastante vaga, principalmente de TypeScript, né, de Node.js com TypeScript. Eu nunca achei nenhuma vaga que não fosse Node.js sem TypeScript, é sempre Node.js com TypeScript, e React com TypeScript, React Native com TypeScript também, porque são as principais que estão ali. Mas existem outras linguagens um pouco mais esotéricas, principalmente, por exemplo, Erlang, que é uma linguagem que foi criada na Suécia, aqui na Suécia, e é uma parada que algumas empresas usam ainda, principalmente empresas muito grandes e muito antigas, porque é uma linguagem que é muito robusta, né? Então, existem empresas que você também pode encontrar usando Erlang também. Aqui na África do Sul, as linguagens de programação mais adotadas, elas são Java, Python, C#, JavaScript e também PHP. Sendo que dessas, o C# está até projetado para no futuro, bem próximo, ultrapassar o Java em termos de adoção. Python e C# é comumente adotado por startups ou empresas que estão fazendo aquele scale-up, enquanto que Java já é bem mais popular em grandes empresas que já mantém uma stack há alguns anos. Linguagens mais modernas como Kotlin e Rust, eles ainda não têm uma penetração muito grande no mercado, apesar que vem crescendo ano após ano. Em termos de tecnologia, o que mais se vê em buscas por vaga de trabalho aqui são profissionais com experiência em .NET, Node.js e SQL. Além disso, tem muita empresa aqui fazendo a sua migração para a cloud, então profissionais com experiência em DevOps e Cybersecurity tem estado em alta, até porque o mercado não tem a mão de obra suficiente para esse tipo de profissional no momento. As linguagens de programação com maior quantidade de vagas aqui no Japão, as top 5 são: em quinto lugar, temos Python; em quarto lugar, temos Ruby; em terceiro lugar, temos JavaScript; em segundo lugar, PHP e em primeiro lugar temos Java. E a quantidade de vagas para Java tem uma discrepância muito grande em relação às outras linguagens. Mas no ambiente de freelance, esse ranking ele muda, sendo as top 5 para freelance: C# em quinto lugar; em quarto lugar, a linguagem C; em terceiro lugar, temos Python; em segundo lugar, JavaScript; e em primeiro lugar, temos Java. E além das linguagens de programação no mercado de trabalho japonês, o que está sendo muito requisitado agora é conhecimento em nuvem, e principalmente a AWS, que seria a nuvem da Amazon. E tem algumas pessoas que me perguntam por que no Japão ainda tem muita vaga para Ruby on Rails. A maioria das escolas de programação aqui no Japão, depois que veio o Covid e teve esse crescimento estrondoso
no mercado de TI, começou a surgir muitas escolas de linguagem de programação para capacitação de pessoas que não tinham conhecimento nenhum na área e poderem ingressar no mercado de trabalho ali dentro de 1 ano. Tem as bootcamps também, que fazem 3, 6 meses, e a maioria das escolas de programação aqui no Japão, elas são em Ruby on Rails, pela facilidade de aprendizado da linguagem e pelo sistema do Ruby on Rails ele já está todo automatizado, e então isso facilita o rápido ingresso no mercado de trabalho japonês. Em geral, as linguagens usadas no mercado aqui na China não são muito diferentes das linguagens usadas em outros lugares. E, é claro, as linguagens e tecnologias variam dependendo da sua área de atuação. Na área na qual eu atuo, como cientista de dados, Python é de longe a linguagem mais usada no meio. Algumas bibliotecas relevantes em Python, que vale mencionar aqui, que eu vejo bastante sendo pedidas nas vagas de trabalho, são Pandas, NumPy, sklearn, SciPy, e alguns frameworks de Machine Learning e Deep Learning que são muito comuns, TensorFlow ou então o PyTorch. Eu também já vi uma vaga de trabalho pedindo a experiência em Magtron, que é um framework de programação para Machine Learning muito específico para GPUs da NVIDIA. Eu vejo que as principais ofertas de trabalho também pedem, de forma complementar, conhecimento e experiência em uma segunda linguagem, geralmente C++ ou então R. Eu não sei como fala R ou R em português, mas é uma linguagem também para ciência de dados. Para outras áreas, eu tive que pesquisar um pouco mais a respeito. Eu me deparei com um blog da Alibaba Cloud que diz que 52% dos desenvolvedores chineses trabalham com projetos relacionados a front-end, sejam mobile ou web. Desses, na parte de engenharia, otimização e desenvolvimento através de múltiplas plataformas são as habilidades mais buscadas. Nesses casos, as linguagens mais populares são JavaScript e Java. Com relação a bases de dados, a versão open source mais popular é o MySQL, enquanto que bases de dados pagas, por exemplo, SQL Server ou Oracle, também são comuns, porém limitadas ao meio mais corporativo devido ao seu preço. Para armazenamentos de grandes coleções de dados, Hadoop e HBase são bastante comuns e eu até vejo em algumas vagas pedindo essas qualificações. Por último, eu vou mencionar em relação à computação na nuvem, que é bastante importante no meu trabalho e eu acho que vale a pena falar sobre isso. Como eu trabalho numa empresa estrangeira aqui na China, eu trabalho com a Google Cloud Platform, que já contém suíte com ferramentas e tecnologias para desenvolvimento com projetos relacionados a Data Science. No Ocidente, tem-se 3 grandes competidores, que é a GCP, AWS e Azure. Porém, aqui na China, as empresas geralmente não usam esses fornecedores. O GCP, por exemplo, é até bloqueado na internet chinesa. Apesar de AWS e Azure terem acesso ao mercado chinês, os grandes players na área de computação na nuvem aqui na China são outros. Aqui são a Alibaba Cloud, a Huawei Cloud e a Tencent Cloud. Apesar de desconhecidos fora da China e muito pouco usados, aqui na China esses 3 juntos formam 75% do mercado de computação na nuvem na China. Experiência com um desses fornecedores é bastante comum nas descrições de ofertas de trabalho aqui na China. A Austrália tem um mercado de tecnologia em crescimento e bem forte. Então, a demanda por profissionais qualificados e atualizados é constante. No mercado da Austrália, as tecnologias que mais dominam são JavaScript, Python e C#, pois são as linguagens com bastante versatilidade na parte do web, back-end, com data science e também na parte de automação. Na empresa onde eu trabalho, como a gente cria dispositivos inteligentes como bomba d'água, sensores, dispositivo para medir pressão, dispositivo para tratar água, etc., a gente utiliza bastante C para a comunicação com o dispositivo, o hardware. Pois ser uma linguagem de baixo nível, com isso a gente consegue fazer uma comunicação bem próxima do firmware. Para a camada de back-end, a gente utiliza Node.js e C# para podermos fazer a camada dos serviços, que vai se comunicar com a nossa nuvem, que no caso utilizamos a AWS. Já para a interface a gente utiliza React Native para os aplicativos e React para o web. Então, como você pode perceber, o projeto da empresa onde eu trabalho fica bem focado na stack do JavaScript. Só na camada que fala com o hardware, utilizamos C e alguns projetos Python. Além disso, para conseguirmos fazer a comunicação do dispositivo IoT com o nosso back-end,
utilizamos a AWS IoT Core. E é super importante você ter um domínio de um pouco de DevOps, pois a AWS, Docker e Kubernetes são tecnologias muito requisitadas e são diferenciais na hora do processo seletivo. Se você der uma procurada nas vagas no LinkedIn e no Seek, você vai reparar que JavaScript, Python e C# estão bastante em foco. E essas tecnologias são as mais requisitadas pelas empresas. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já dá aquele like, se inscreve no canal, porque isso sempre ajuda muito a gente a continuar com essa série aqui também, fazer mais episódios pro futuro. E também eu vou te convidar para conhecer mais o nosso Aluraverso. Eu, Fabrício Carraro, eu sou o host de um podcast chamado Dev Sem Fronteiras, onde a gente entrevista toda semana pessoas que moram e trabalham fora do país. Então uma semana vai ser no Canadá, outra semana no Irã, uma semana na África do Sul, então varia de semana para semana e é um papo muito legal, mas aí sempre com uma pessoa só por episódio. Também a gente tem um Instagram do hipsters.tech, literalmente @hipsters.tech, onde a gente sempre posta novidades do mundo da tecnologia, então você pode ficar ligado ou ligada lá. E claro, essas pessoas que a gente bateu papo aqui, todas elas moram fora, têm uma carreira no exterior, tanto porque elas aprenderam bem uma tecnologia, então você pode ver isso nos cursos da Alura, e também porque elas conseguem se comunicar em outro idioma, seja o inglês ou o espanhol. E a gente tem aqui a Alura Língua, que lá você pode aprender desde o básico até o avançado, seja o inglês, seja o espanhol. E a gente tem também o curso Inglês para Devs, que é focado nesse inglês de trabalho mesmo, que você vai usar em uma entrevista de emprego por telefone, que você vai usar em uma reunião de trabalho ali em inglês. Então, com certeza vai ser muito útil para você que está querendo talvez embarcar em uma carreira para estar aqui no futuro, talvez no Hipsters, carreira no exterior ou lá no Dev Sem Fronteiras. E a Alura Língua está disponível tanto lá em aluralingua.com.br ou então no plano Pro da Alura. Então você vai e assina o plano Pro, tem acesso aos mais de 1.500 cursos de todas as áreas da tecnologia aqui na nossa Alura, inclusive com inteligência artificial, e também você ganha acesso à Alura Língua para você praticar os seus idiomas. Vale muito a pena. E por hoje é isso, pessoal. A gente se vê aqui nos próximos episódios dessa websérie Hipsters, Carreira no Exterior. Até mais. Tchau, tchau.